Batalha que marcou a história de Davi e de todo o povo de Israel. De um lado, Golias, um guerreiro destemido, corajoso, forte, arrogante, que se considerava melhor que todo mundo e até invencível. Do outro lado, um simples pastor de ovelhas, cheio de coragem, de confiança e de uma fé inabalável em Deus. O vale era a linha de frente. De um lado, os israelitas, do outro, os filisteus. Dois exércitos travando um impasse, separado por um abismo de medo. Ninguém avançava, ninguém recuava. Era um cenário perfeito para um pesadelo se materializar. Os filisteus mostram que não estão para brincadeira. Mostra logo o seu guerreiro mais forte, chamado Golias de Gade. Foi então que o pesadelo saiu das fileiras filisteias. Seu nome era Golias. Ele não era um soldado comum, era um colosso de quase 3 metros de altura. Ele vestia uma couraça de escama que pesava uns 60 quilos, caneleiras de bronze e um ema que protegia seu rosto cruel. A ponta de sua lança sozinho era tão pesada quanto uma churrasqueira no fundo do quintal. Golias aparece entre as fileiras filisteias, afrontando, causando um grande alvoroço entre os soldados israelitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias dava um passo à frente e soltava seu grito de guerra. A proposta era simples, brutal e antiga. Manda-me um homem de vocês para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, bem, vocês é que vão ser nossos escravos. Saul e os seus comandados, ao olhar para a aparência de Golias, sente um grande temor em seu coração. Todos estão em pânico, desesperados por causa da aparência daquele gigante em campo de batalha. O efeito foi instantâneo. O rei Saul, um homem alto e imponente, e todos seus melhores soldados ouviram aquele desafio, e o medo os congelou. O coração deles gelou. Por 40 dias seguidos, aquele gigante apareceu, insultando Israel e o seu Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de aceitar o desafio. Davi aparece no arraial, diante daqueles soldados todos amedrontados pela aparência do gigante Golias, mostrando toda a sua coragem e a sua fé em Deus, fazendo a diferença, mudando a história de Israel. A vida seguia seu rumo. Em uma dessas rotinas, o jovem pastor chamado Davi foi enviado por seu pai para levar comida para os seus irmãos. E ao saber notícia da guerra, ele chegou ao acampamento no exato momento que Golias fazia o seu show de terror diário. Davi era o único entre aqueles soldados que tinha coragem, confiança e uma fé inabalável em Deus. Enquanto todos os soldados recuavam atemorizados, Davi ficou parado ouvindo. Ele não via um gigante invencível, ouviu um brutamonte insultando o Deus vivo. Quem este cara pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? De forma que Davi enxergava que Golias não podia impedir de Deus dar vitória ao seu povo. Saul, ao olhar para a aparência de Davi, despreza a capacidade de um jovem pastor de ovelhas que estava ali, determinado a lutar e a vencer aquela batalha. A notícia de um jovem questionando a autoridade de Golias correu e logo chegou aos ouvidos do rei Saul. Curioso, Saul manda chamar. Davi não perdeu tempo. Majestade, não fique com medo deste cara, eu vou lutar com ele. Saul, olhando para o garoto magro, pastor de ovelhas, quase riu de desespero. Impossível, você é apenas um garoto, ele é um guerreiro desde que você nascia. Davi fez Saul entender que Deus estava com ele. Davi não se abalou, a sua confiança não estava em seu próprio corpo, mas em algo maior. É verdade, eu sou pastor. Mas quando um leão ou um urso vinha roubar uma ovelha do meu rebanho, eu ia atrás e os enfrentava e os matava. E o Senhor, quem me livrou das garras do leão e da boca do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu também. Aqui estava o segredo. Davi não confiava na sua força, mas no histórico de Deus com ele. Ele via Golias como apenas outro predador, um problema grande, mas não maior que o seu Deus.
Saul, sem outra opção, concordou. Tentou vestir Davi com as suas próprias armaduras, mas era pesada demais, estranha demais. Davi era autêntico. Ele lutaria com as suas próprias ferramentas, com a mesma coragem simples que usava no campo. Tirou o que tinha, um cajado e um estilingue de confiança, e escolheu 5 pedras lisas no ribeiro. Ao olhar para a aparência de Davi, despreza-o, xinga, zomba. Quando Davi se aproximou, Golias ficou furioso. Esperava um guerreiro à sua altura e viu um menino de rosto rosado. O que sou eu, um cão, para que você me enfrente com pau? Ele zombou. Venha aqui, eu vou dar a sua carne aos pássaros do céu e aos animais do campo. Davi, firme, deu a resposta que mudou tudo. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. E a fé de Davi no Senhor era tão grande que ele sabia que se ele fosse para o vale lutar contra aquele gigante, ele sabia que Deus derrubaria aquele Golias. Davi sabia que ele voltaria com a sua vitória em suas mãos e que todo o povo, inimigo e Israel, saberia que havia um Deus em Israel. Enquanto Golias confiava na sua força, Davi confiava em Deus. Golias avançou, pesado e raivoso. Davi correu em sua direção. Não foi um ataque de força, foi um movimento ágil e preciso. Ele colocou a sua pedra na sua funda, girou no ar e lançou com a precisão de uma vida inteira praticando nos campos. A Bíblia não descreve os golpes trocados, os gritos ou as lutas corpo a corpo. Ela nos conta apenas o resultado final do desafio. Aquele momento, o destino de um povo inteiro, dos soldados atemorizados, dos irmãos incrédulos e até do rei Saul, estava nas mãos de um jovem pastor que, com um estilingue e 5 pedrinhas e uma fé inabalável, mostrou ao mundo que a coragem supera qualquer gigante. A primeira lição que nós aprendemos com esse contexto, meu querido, é que nós devemos olhar para Deus. Davi não olha apenas para o gigante como os soldados olhavam. Davi observou e olhou para o gigante, mas com um olhar espiritual. Davi simplesmente não olhou para a aparência, para o tamanho ou para a experiência de Golias, mas olhou para aquele que é maior do que aquele gigante, que é Deus. Se nós queremos vencer o gigante e os grandes desafios que surgem na nossa vida, nós devemos parar de olhar com tanta naturalidade para as coisas, passar a olhar com um olhar sobrenatural das coisas. Saber que Deus está conosco, em confiar em Deus apesar dos grandes levantes ou desafios que surgem, a olhar para Deus apesar das barreiras, das dificuldades, das adversidades. Devemos olhar para o Senhor e não ficar apenas focado nas nossas adversidades. Se nós olharmos para nossas adversidades, para o deserto, para a tempestade, para a luta que nós estamos enfrentando, nós vamos olhar para um gigante maior do que nós. Mas quando nós olhamos para o Senhor com a convicção de que Deus está conosco, de que Deus ele é fiel, querido, nós enxergamos um Deus maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas adversidades, maior do que os nossos problemas, maior do que o gigante que se levantou para nos afrontar e paralisar a nossa fé através do medo. Por isso, se nós quisermos vencer, meu querido, as nossas adversidades, devemos parar de olhar apenas para a luta e passar a olhar para Deus. Assim como no Salmo 121 diz: olharei para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Quando nós olhamos para o Senhor e nós olhamos para a luta que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus é o nosso socorro. Aleluia. Olhe para o Senhor e não para as suas adversidades. E assim você vai conseguir vencer as suas lutas. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos é que Davi lembrou do que Deus fez no passado por ele. Davi sabia das experiências que ele teve no campo de batalha, lá no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Deus livrou das garras do urso, da boca do leão. Para nós vencermos as nossas lutas, os grandes desafios e o gigante que se levanta contra a nossa vida, nós devemos lembrar de que as vitórias passadas são base para as nossas lutas atuais.
Isto é, querido, elas são base para gerar em nós confiança, perseverança, fé, coragem, para nós encararmos o nosso gigante que nos afronta, que se levantou contra a nossa vida, uma barreira, uma adversidade, um problema, uma circunstância. As batalhas que nós travamos no passado e que Deus nos deu vitória, que Deus fez a gente superar, são base para que a nossa fé se torne uma fé constante, inabalável. A nossa confiança se torne uma coragem, uma determinação, querido, para nós lutarmos e vencer as nossas batalhas. Por isso, Davi, ele confiou em Deus. Por quê? Porque ele sabia que se Deus deu vitória a ele no passado, Deus também daria vitória a ele diante daquele gigante Golias. Assim também é na nossa vida. Quando nós entendermos, querido, que as batalhas e as vitórias passadas servem como base para a nossa vida hoje, nós teremos muito mais confiança, coragem e fé para prosseguir caminhando, lutando e vencendo o nosso gigante. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos com essa palavra é que nós devemos ter uma fé que nos move. Enquanto Golias dava um passo, Davi corria na linha de frente. Davi não fugiu da batalha. Davi se propôs a guerrear, a lutar. Isto é, querido, nós não devemos ter uma fé passiva diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas. Nós devemos ter uma fé que nos move para o campo de batalha. Nós devemos ter uma fé que nos faz a gente encarar os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas adversidades com a cabeça erguida, não de um perdedor ou de uma possibilidade de vencer, mas de alguém que sabe que Deus está com ele e que não há adversidade, não há barreira, não há gigante, não há problema que possa impedir de nós alcançarmos a nossa vitória quando nós temos coragem, confiança e fé no Senhor. Coloque essas lições para a sua vida e vença o seu gigante. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você deixe o like, compartilhe essa mensagem de Deus para mais pessoas e não esqueça de seguir o nosso perfil Presbítero Samuel para você acompanhar essa história maravilhosa do rei Davi. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.